Olá, meus amigos e minhas amigas. Aqui é Nélio Santov em mais um bate-papo com escritores na Ágora Literária. No episódio de hoje, nós vamos receber o escritor Bruno Pacífico, que vai nos falar um pouco sobre a sua obra e demais produções literárias. Olá, E aí? Olá, e aí, tudo bom? Tivemos alguns demorou. problemas técnicos, né? Mas deu tudo certo no final. Eu não sei se foi daqui, mas talvez tenha sido daqui mesmo. Pode ter sido daqui também, porque o meu aplicativo estava com algumas instabilidades esses dias aí na hora de fazer stories, por exemplo. Mas enfim, aqui estamos e vamos torcer para que tudo dê certo, né? Bom, vou É, desejar uma boa noite para o pessoal que está entrando, né? Boa noite a você, Bruno. Eu quero te agradecer logo desde o início, mais uma vez também, por você ter aceito bater esse papo comigo aqui, falar um pouco sobre sua obra, falar sobre literatura. É um prazer estar aqui. E te agradecer também pelo envio de sua obra, né? Que assim eu li com bastante prazer. Foi uma surpresa bastante grata para mim tê-la aqui e contar com ela no meu acervo. uhum. Eu Bom, para também quem quero agradecer, né, as pessoas que estão aí e eu quero agradecer pelo convite também. Foi surpresa mesmo, né? Porque eu estava já há algum tempo voltado para o novo livro, né? Então achei que o tempo do meu primeiro livro já tinha acabado, assim, então foi, assim, uma coisa boa, assim, muito bom você perceber que, de alguma forma, o livro ainda reverbera, mesmo que Uhum. minimamente, e foi muito bom, assim, você ter me convidado, e é a minha primeira oportunidade de estar falando também, né? Eu tive o lançamento do livro online, mas não é a mesma coisa, assim, né, de depois de você falar do livro, né? Uhum. Ó, que bacana. Eu acho que, assim, os livros têm, é claro, o seu tempo ali de lançamento, aquela efervescência de quando sai, mas acho que Sim. o tempo deles é eterno, enquanto durar a obra, né? Enfim, e eu acho que o seu também, ele dialoga, é um diálogo constante com ele é atemporal, digamos assim, né? Bom, para quem não conhece, vou fazer uma leitura rápida aqui de sua biografia aqui que eu fiz aqui, fiz um catado na internet, para que as pessoas possam te conhecer melhor, aquelas que estão acompanhando a gente aqui e as que vão também assistir depois no YouTube ou vão ouvir no podcast. O Bruno Pacífico, então, ele é mestre em filosofia da arte pela Universidade Federal Fluminense, né? E tem mestrando ou tem mestrado em literatura, cultura e contemporaneidade pela PUC-Rio. Publicou a sua dissertação em 2021, intitulada A Superioridade da Forma Musical diante da Poesia em Schopenhauer, publicado pela editora Dialética, de Minas Gerais. E é membro fundador do coletivo de poetas de Niterói, Laboriosa. Sobre as suas obras, então, em 2021, ele publicou Desertos do Real, 4 peças antidistópicas, pela editora Córrego, que nós vamos falar aqui, vamos tentar dissecar um pouco ela aqui. E agora, este ano, você está lançando, então, Construção Proletária, pela editora Folheando. Eu já começo, então, fazendo alguma questão básica aqui que eu tenho feito a alguns escritores que têm passado por aqui, né? Sobre a sua formação, né? De que modo ela atua, então, ou te influencia de algum modo na sua escrita? Isso ocorre ou não ocorre? Eu acho que eu comecei a escrever os contos quando eu estava no mestrado na filosofia. Eu sempre fui mais assim de ler romances e poemas. Contos era uma coisa que eu lia não muito com frequência. Eu acho que os primeiros contos que eu li e que ficou marcado foram os do Edgar Allan Poe, Nathaniel Hawthorne, então, tipo, Borges, mas assim, eu não me aprofundava muito, né? E aí, eu, no período ali do mestrado, quase no final, eu comecei a perceber que eu precisava escrever para além da poesia, né? Esse meu livro de poesia que está sendo publicado esse ano, começou a ser escrito em 2015, né? Então, já tem aí uns 7, Uhum. quase 8 anos aí nesse processo, que só foi publicado agora. E esse de contos começou a ser escrito final,
meados e final de 17. Eu nem lembro bem quando eu comecei, se eu comecei em julho, se eu comecei em agosto de 2017. Mas foi pouco tempo antes de eu me formar, de eu fazer a defesa do mestrado e eu acho que de alguma forma atravessa um pouco, assim, né? A leitura do Benjamin também, a questão do narrador, na época, quando eu li, eu fiquei um pouco impactado, assim, pô, como pensar, né? Tipo, uma escrita que não seja só essa a de um longo épico, né? Com um herói, com, enfim, uma espécie de literatura curta, né? Uma literatura breve. Então eu fiquei um pouco intrigado com isso. E aí eu comecei a pensar num livro, mas eu comecei a pensar no livro não como assim um fim que eu ia alcançar. Eu comecei a escrever e escrevendo, assim. O de poesia não, era ambição minha. Tipo, eu tinha uma ambição de ser poeta. Uau, nossa, quero ser poeta, não quero ser... Muito doido isso. Eu dei uma virada assim, de 2015 para 2017. E aí eu acho que a filosofia ela atravessa ali de algum modo, né? Eu acho que a leitura do Deleuze, por exemplo, foi tardia, né? Eu cheguei a pegar Deleuze já assim lá por 2018 e tal. Mas eu acho que o Benjamin me influenciou bastante. Então eu posso dizer que sim, a filosofia foi uma da atravessadora aí desse processo, sim, com certeza. Maravilha. Bom, eu não posso fugir a essa pergunta aqui, até mesmo porque ela meio que consta ali no manifesto que você faz no livro, né? Que é dizer o seguinte: a realidade é mais do que esse sofrimento e enxergá-la além. A realidade é mais do que sofrimento, é dizer que ela é isso, é enxergar além da filosofia de Schopenhauer, então? Eu vou ser bem sincero, né? Eu não sei se tu fez também mestrado e estudou Schopenhauer, não sei se foi isso, mas Foi. eu comecei a pegar ranço do Schopenhauer depois que eu virei marxista. Então, assim, eu era muito marxista, tipo, muito mesmo. Eu acho que a minha virada ontológica, assim, para o marxismo começou ali em 2015, logo que eu entrei para o mestrado. Então, assim, eu acho que eu tinha um pensamento de esquerda, mas eu não era marxista de formação, e depois que eu comecei a me inteirar mais sobre marxismo, eu comecei a pegar ranço do Schopenhauer. Então eu acho que não tem muito a ver o pessimismo do Schopenhauer aí. Essa frase, inclusive, assim, eu achei que era uma cutucada nele. Assim, é uma visão muito mais nietzschiana, até, de olhar para a vida como algo que vai além do sofrimento, né, do que puro e mero sofrimento. Eu ainda coloquei no disposto que eu fiz isso, né, que nós não iríamos falar disso aqui. Mas você falou outra coisa bastante interessante no seu manifesto, né, que é sobre a expressão literária, né, e a pergunta é essa, né, se ela está realmente relegada ao ostracismo e à miséria, ou seja, a expressão literária fora do mercado. Eu compartilho um pouco assim de uma visão um pouco pessimista em relação à vida que a gente leva como um escritor independente, né? Eu acho que isso tem a ver também, essa visão que eu tenho tem a ver um pouco com o mundo da música, assim, porque eu também tive banda e eu acho que as bandas alternativas sempre nadaram e morreram esquecidas. Então acho que isso tem a ver um pouco assim também com o processo literário, né? Os autores que estão tentando fazer por fora do mercado, que estão tentando viver por fora do mercado, eles acabam sendo não esquecidos, né? Porque alguém vai descobri-los. Eu acredito muito nisso. Mas eu acho que durante a vida a gente fica um pouco no ostracismo, né? Eu sempre lembro de uma entrevista de uma poeta que eu gosto muito. Ela, no Jô, ela meio que pede ajuda, assim, falando que ela tipo, não está empregada e, enfim, ela era professora de formação e os livros não vendiam. E, assim, e o Jô pede, gente, pelo amor de Deus, vamos ajudá-la e tal, não sei o quê. E ela, enfim, ela
morreu, assim, ela morreu, pouco tempo depois ela morreu e só agora a gente está lendo ela, sabe? Tipo, então eu vejo um pouco com esse olhar, assim, de pessimismo, mas ao mesmo tempo eu tenho visto isso, Euridice, Júlia Vita aqui, a Euridice Fontella, que é uma influência nossa, né, na poesia, no grupo Laboriosa de poesia. Mas assim, eu tenho visto também outras pessoas falando sobre modos de vida, de como atravessar a literatura sem essa solidão ou sem esse esquecimento, né? Tem um argentino muito interessante também, um ensaísta incrível, que ele tenta tratar essas tensões desse campo da disputa fora ou dentro do mercado, né? Como a gente pode disputar dentro do mercado, fora do mercado, ou como sobreviver ao mercado, né? Então acho que a gente está vivendo esse momento agora. Cada vez mais a gente tem visto novos escritores com potenciais incríveis, pessoas assim que escrevem muito e assim com muito prolíficos, mas não consegue alcançar o grande, né, a grande editora, enfim, os grandes lugares, né? Eu acho que agora a minha visão tem mudado um pouco. Assim, eu era bem pessimista, até esse manifesto, eu confesso que eu era muito, assim, completamente, assim, bem triste mesmo com esse modelo de vida que a gente leva, né, por fora do mercado. Mas agora não, acho que eu estou começando a perceber que não é bem assim, que dá para... A gente está conseguindo se movimentar, se mobilizar, está conseguindo fazer unidades dentro das editoras independentes, com autores independentes, todo mundo junto, trabalhando junto. Acho que a gente está conseguindo mobilizar mais do que antes. Ainda mais que foi no período da pandemia que eu escrevi esse manifesto, então, ali em 2020, então, assim, acho que isso também atravessa, né, essa escrita. Sim, com certeza. A visão de mundo. Eu gosto bastante dele, concordo plenamente contigo, assim, há uma mudança em curso, né? Não sabemos até quando ela vai durar ou quais patamares ela irá alcançar, né? Mas é bastante perceptível isso, e eu acho que a internet ajuda também nesse sentido, de poder romper algumas bolhas, chegar a mais pessoas, romper algumas fronteiras. Nós vamos entrar já nos contos que você disse, mas ainda tentando entender um pouco do que você já anuncia já no título dele, né? Que são 4 peças antidistópicas. Para quem não leu o seu livro, para quem ainda não se deparou com esse termo, né? No seu manifesto você já dá uma dica ali, já explica mais ou menos o que é, então, assim, de maneira bastante sucinta, que você poderia nos dizer sobre o que é, então, uma antidistopia. Essa discussão da antidistopia apareceu num seminário não, foi num colóquio, ano passado, Literatura e Pandemia na UFES. Não sei se tu conheceu uma poeta chamada Erlândia Ribeiro, ela publicou um livro pela Urutau, ela é uma pesquisadora, e ela pesquisa a Alejandra Pizarnik, mas ela fez um artigo sobre o livro do orientador dela, o Vitor Sei, e o meu livro. Ela juntou as noções de uma possível antidistopia como um método de escrita diante da realidade, ou de uma certa especulação, né, de uma possível realidade. E ela levantou essas questões, e no debate surgiram as pessoas perguntando assim, mas o que seria de fato uma antidistopia? E eu mesmo me defrontei com isso um pouco, assim, ainda bastante surpreso. Poxa, realmente a antidistopia não é algo muito usual dentro da literatura especulativa. E eu precisei, de fato, explicar, assim, não estava claro, né? Eu acho que o manifesto não deixa claro o que é uma antidistopia. E se tu for pegar artigos, ou for pegar escritores que falam, eles também não sabem explicar muito, assim. E eu, durante muito tempo, eu precisei pensar um pouco por que a antidistopia não é uma utopia, ou porque uma antidistopia não é uma distopia, e o que torna ser tão diferente, assim, né? E aí, nessa apresentação, nessa comunicação, eu falei que se tratava de uma forma de utilizar a distopia, né, esse
essa vida, esse mundo cruel, dentro de relações políticas, e como essas relações elas mudam conforme os personagens fazem a engrenagem da máquina girar. Por exemplo, as ações das personagens vão fazendo com que as ações mobilizem outros personagens ou as situações. Então eu acho que a antidistopia seria mais ou menos uma resposta a uma utopia socialista, que no caso é da Ursula K. Le Guin, né, ela que traz esse elemento da utopia socialista como o triunfo de uma realidade sobre uma outra. E eu acho que a antidistopia responde à distopia na maneira de utilizar a própria distopia. Ou seja, é uma forma dialética de utilizar um mundo, uma visão pessimista do mundo, mas com um final ou com algum elemento que vai desenvolver um processo revolucionário, ou uma ação de uma personagem que vai mudar a vida dela, ou dos outros amigos. Então, eu acho que a antidistopia, ela tá no limiar, assim. Eu acho que ela nem se aproxima da utopia socialista, assim, não chega nem perto. E eu acho que ela está muito próxima da distopia, mas com um final um pouco menos agressivo ou pessimista, ou um final fatalista, né? Eu até falo isso, né? Que existe os finais fatalistas dentro da distopia. E eu acho que a antidistopia, ela na verdade, ela é uma forma de ação política, né? Dentro da própria história. E eu acho que a gente viveu esse momento um pouco com o Bolsonaro. Sim. E no final o Lula ter vencido com apenas 2 milhões, sabe? Tipo, eu acho que tem uma coisa, as pessoas viam a reeleição do Bolsonaro, né, com muita, nossa, o Bolsonaro vai ganhar, ele vai comprar a eleição, ele vai fazer isso, e no final o Lula ganhou, né, com todas as adversidades, com a PRF fazendo as ações nas rodovias, com todo o aparato militar por trás. Então, eu acho que é disso que se trata a antidistopia, né? Eu já vi outros autores falando isso, mas eu tentei pensar por fora também, porque eles mesmos também não sabem explicar muito, e isso causa uma confusão, né? Por que a antidistopia não é, por exemplo, uma visão utópica de uma realidade distópica? Mas isso é impossível, juntar utopia e distopia numa mesma história, e vira cyberpunk. E aí o cyberpunk não dá conta, porque o cyberpunk tem um final pessimista, né? Tem um final assim, opressivo. E eu acho que não é disso que se trata as antidistopias, né? Beleza. Logo no primeiro ponto, a gente percebe justamente isso que você falou, né? Dessa personagem que meio que pode causar algum tipo de mudança ali, não só para ela própria, né? Mas para a sua comunidade, para uma cidade, enfim, para um país. Que justamente, agora a gente entra no seu livro de forma mais detida, que é o primeiro ponto, Doce Bárbara, né? Logo ali, me parece que você trata dessa gênese, né? De um levante ou de uma insurreição da classe trabalhadora e também de uma adesão popular em geral. São duas categorias distintas, né? E eu acho que essa é a tônica do seu livro, né? E do Manifesto Antidistópico. Então, fiz uma leitura mais ou menos correta ou não? Eu acho que sim, porque eu sempre quis trabalhar com histórias que envolvem militares. É uma coisa que eu acho muito interessante. Isso tem a ver também com a formação política, né, da militância de esquerda, marxista. Assim, a gente tem uma noção bastante de conjuntura das coisas. Hoje eu não sou mais tão marxista quanto antes, mas assim, acho que a nossa formação deu uma base para eu entender mais ou menos que sem os militares, a história dos militares no Brasil, ela está ligada intimamente às forças políticas, né? E assim, não tem como fazer qualquer coisa sem os militares. E eu acho que essa história, ela tem um traço disso. Eu junto a história de uma militante da Bárbara, né? E de fato é uma militante que existe, mas assim, e coloco ela no lugar de uma militar que é militante de militar, sabe? Tipo assim, que hierarquiza, que vai defender a hierarquia a todo custo, mas que no final, enfim, ela não tem outra saída a não ser abandonar esse lugar, né?
tamanho a inevitabilidade da revolução. Então, eu acho que eu tentei trabalhar esses dois elementos, né? Esses dois lugares, assim, né? A classe trabalhadora se revoltando num sistema extremamente opressivo e as forças de cima, as forças do poder, né? Que, enfim, que manipulam, que estão com o poder, acabam ruindo. Mesmo com tanto poder, não consegue segurar essa força, essa potência que é um processo revolucionário. E isso me lembra um pouco também a história do Brasil, assim, não é tirado da minha cabeça, invenção, assim, mas em 1930, quando o Getúlio Vargas tentou mobilizar os militares estavam com uma ala da esquerda, né, assim, estavam com um PCB na época, né, então, e a derrota da esquerda na época foi justamente porque o PCB na época não mobilizou as classes trabalhadoras, então tem um jogo aí, né, um jogo político que tem que ter uma certa sensibilidade também. E eu, como escritor, eu preciso também colocar essas questões, mas não tão dadas. Assim, eu não posso simplesmente jogar, vomitar ideias políticas dentro do campo da literatura, porque a literatura não é isso. A literatura é especulação, não é, né, não é só falar de teoria. Eu gosto muito da concisão na apresentação das cenas que você faz, né, no desenvolvimento dos eventos, como se fosse uma cena única, às vezes, ou como um quadro, porque é muita coisa, né, é muita coisa e poucas páginas, né, a maioria dos contos ali estão girando entre 7, 8 páginas, não passa disso. Isso era algo já proposto, seu mesmo, assim, de deixar mais ou menos com esse tamanho, de não estender muito, ou de também não dizer pouco. Você poderia também resumir ainda mais a história, mas essa concisão e essa forma de falar pensado, não? Cara, essa pergunta é excelente. Eu achei que tu não ia falar disso, assim, ia pegar num ponto que para mim é crucial. Esse livro, ele não é para ser mais do que ele deve ser. Algumas pessoas me perguntaram, pô, amigo, eu gostei muito do livro, achei muito interessante, mas assim, terminou, né? Acabou, foi rápido. E isso, sabe que sensação foi essa? Essa sensação que as pessoas têm com o livro é a mesma sensação que eu tive quando eu assisti lá GT. E foi um impacto muito grande eu saber que o filme só tinha 27 minutos. Eu não sabia. Quando eu assisti há muitos anos atrás. E a primeira sensação assim, que eu tive de, caraca, eu queria mais. E como que esse filme acabou? Um filme tão revolucionário. Não é cinema, é cinema, mas não é cinema, é fotograma, mas não é fotograma, é futurista, mas não é futurista. Sei lá, são várias camadas nesse filme, de 27 minutos, e eu quis radicalizar, na época, eu quis radicalizar a ponto de, pô, vou escrever 27 minutos de livro, assim, e não dá, é impossível contar uma história, 4 histórias em 27 minutos. E aí eu precisei, de fato, manter as histórias conforme elas pedem, né? Assim, o desenvolvimento. Então, a radicalidade ia ser muito intensa. E muito provavelmente eu não teria publicado esse livro. Até porque eu acho que se eu chegar com uma editora maior agora, eu acho que não vão aceitar. Porque 54 páginas não vende. Assim, né? Essa ideia do mercado. Não, isso não vende. Tem que ser pelo menos 100 páginas, é o mínimo para poder vender. Então, assim, eu acho que o livro todo ele foi pensado, né, nesse modelo lá GT, né, de sensação mesmo, assim, poxa, eu queria mais, faltou alguma coisa, será? Será que faltou? Quando eu leio ele, eu releio ele, eu vejo que não falta. Eu nem consigo pensar novas histórias para ele, né? As pessoas perguntaram já assim também, pô, vai botar novas histórias, vai ser... E eu acho que não cabe, porque ele foi pensado para ser 4 histórias. O nome dele não era para ser Desertos do Real, né? Era para ser Fragmento Ficção, como fragmento ficção, né? Fragmento no sentido bem de fragmento mesmo. E eu acho que fecharia melhor a ideia, mas não deu para eu mudar o título, porque quando eu escrevi o projeto no prêmio Feliciano Lano, ele foi como Desertos do Real, 4 peças antidistópicas. E quando eu mudei a capa, eu recebi um e-mail da secretaria e falou que eu não podia mudar, porque já estava no edital, enfim. As burocracias, né? E talvez um
pensamento futuro, talvez ele apareça como um fragmento, que aí eu acho que ele vai fechar, ele vai ser conciso na ideia de fragmento mesmo. São 4 histórias, acabou, acabou. E a sensação é essa, assim, eu até falei isso pro esse meu amigo falou, cara, eu queria mais, por que que não tem mais? Eu falei, cara, tu lembra do filme que tu me mostrou lá, GT? A mesma sensação que eu senti quando a gente assistiu junto foi essa, assim, acabou, como assim? Então acho que tem a ver um pouco com isso mesmo, assim, desse impacto da sensação, assim, pô, a gente está tão acostumado a assistir longas histórias, né? E eu acho que, não sei se tu percebeu também, o livro ele tem são 5 páginas para cada história. E acabou de sair Satan Tango, né? Do Laszlo Krasnahorkai. E na época eu assisti o filme, ali, no mesmo período ali do La GT, eu fiquei um pouco impactado. Como que se faz um filme de 7 horas de um livro? Como que pode isso? E eu, pegando agora o livro, eu tô vendo que não é possível que esse livro tenha 7 horas. Ele não tem 7 horas. Assim. Eu acho que isso tem a ver com a forma como a gente escreve também um livro. É totalmente diferente do cinema. Então não teria como fazer um livro de 27 minutos. Né? Mas eu gostei bastante, assim, você concorda com você. Acho que ele diz o que tem que ser dito, assim, né? E eu achei bastante curioso essa questão. Eu tenho mania de contar as páginas depois para ter uma noção, né, do tamanho das histórias e faço uma análise também, digamos, mais crítica mesmo, para ver quais foram os recursos que o autor utilizou para fazer as reviravoltas no enredo e tal. E aí eu falei assim, não é possível que ele não tenha pensado nisso, na quantidade de páginas para construir essas 4 histórias, não. Mas tem um outro detalhe também, que pelo menos aparece no primeiro e no segundo conto, né? São os novos personagens, né? Bárbara, Tomás, Ana, Lucas, Maria, João, José, Antônio. São nomes bastante comuns, assim, nacionalmente falando, mas são, de certa medida, ligados a uma religiosidade. Há esse sentido nele, assim, ou não? Cara, isso eu acho que é a primeira vez que alguém fala isso. Eu não sei, eu acho que não. Assim, não tinha. Assim, pode ser inconsciente. São nomes que aparecem, né? Mas o nome Tomás, na verdade, está ligado a Tomás. Na verdade, era para ser Jonathan. Mas eu mudei para Tomás, assim. E eu acho que esses nomes, eu tentei trazer eles pelo sentido de serem mais simples mesmo, assim. Eu acho que são mais populares. Mas eu acho que a popularidade está ligada à religiosidade, né? Assim, José, Maria, Thomas, Lucas. Eu acho que é a primeira vez que alguém fala isso, cara. Eu não tinha me atentado assim, nossa, são nomes bíblicos, né? Assim, realmente. E são pessoas poderia haver são baseadas ou não, né? Eu vou perguntar por das dúvidas, que vai que tenha, né? O segundo conto, o título dele, me parece um trocadilho, né? Verão por vir. Né? Ainda mais se a gente pensar ele como, ou o mote dele, como uma história de acerto de contas, né? Ele poderia mais ou menos classificado dessa forma, não? Eu não sei se é um acerto de contas. Eu acho esse conto o mais pessoal, assim, para mim. Ele foi um sonho, né, que eu tive. Então, o final dele, na verdade, foi um sonho. Mas eu não sei se ele é um acerto de contas. Um outro colega também comentou, se tratava de uma história sobre vingança. E eu não soube respondê-lo, assim, não é sobre vingança. Mas, realmente, eu acho que tem a ver com uma resposta. Né? Na verdade, o conflito se dá simbolicamente, né? Porque é a história de um prisioneiro que era um militante de esquerda, aprisionado num período de regime ditatorial que pode ser o de 64 ou não. Então, assim, né, tem um pouco desse esquema no início, assim, as pessoas não sabem muito bem de que período se trata, e depois, conforme ele sai da prisão, eu desenvolvo e a gente consegue desenvolver junto com o personagem esse contexto distópico. Mas
eu não consigo ver ele assim, eu consigo ver ele como dois fatores. É uma pessoa que foi aprisionada num momento contra-revolucionário e uma pessoa que, depois de presa, se torna uma liderança política e responde pela conjuntura. Assim, e a resposta da conjuntura é essa, né? Numa conjuntura revolucionária ou numa situação de crise em que alguém toma o poder, quem toma o poder vai querer resolver um problema histórico, né? E eu coloco o problema histórico nessa micro situação de um personagem. Ele com os familiares, né? Assim, e é uma coisa que me deixa um pouco impactado ainda, o fato de ter sido um sonho final, porque foi no período mesmo ali, 2019, né? Final de 2018, 2019, quando eu comecei a escrever esse conto, e foi muito tenso o sonho que eu tive, a tal ponto de pensar, cara, se eu não escrever essa história, eu vou perder, assim. E aí eu escrevi em 3 dias e percebi que, na verdade, era uma situação que qualquer uma pessoa que esteve na Segunda Guerra Mundial ou que esteve na ditadura passou. Familiares entregando familiares, assim. E aí eu fui pesquisar, né, para ver as ditaduras e descobri vários ditadores argentinos, militares argentinos que entregavam os irmãos ou as irmãs, parentes que eram comunistas para o regime e ficavam com os filhos, assim, tipo, coisas que tem nos relatórios oficiais. Então eu fiquei um pouco impactado de eu ter tido esse sonho, né? E ao mesmo tempo eu ver que, tipo, essas coisas acontecem. E estava no período Bolsonaro, né? Então tava um clima tenso, né? Assim, tava todo mundo, cara, quem vai me entregar? Assim, o que vai acontecer? Eu não posso mais conversar qualquer coisa com qualquer pessoa. Parece que faz muito tempo, mas não faz. Foi há pouco tempo isso, né? Foi 64, terminou em 86, antes da Constituinte, né, de 87. Mas a situação voltou também, né, nessa coisa, assim, pô, não posso falar qualquer coisa para qualquer pessoa, não posso falar com meu parente como eu falava antes, ou qualquer coisa do tipo. Então, acho que tem um pouco disso, assim. Não sei se é um revide. Não sei se é um revide, enfim. Esse conto me parece que há nele a presença mais emblemática do trabalhador, na figura do trabalhador gentil, que foge léguas da visão estereotipada que a gente costuma ter de pessoas, de carcereiros, de agente penitenciário, né? Eu queria que você falasse sobre esse conceito de trabalhador que você trabalha, né? que parece que ele permeia toda a sua obra, assim, e há uma ideia do que é esse trabalhador por trás dele. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Quando eu fiz o Carcereiro, eu pensei nele como um lumpen proletariado mesmo, né? Um cara super explorado que tá ali para matar outro trabalhador, assim. Então, eu acho que tem a ver eu acho que essas camadas de trabalhar personagens trabalhadores tem que ter um certo cuidado, mas ao mesmo tempo esse cuidado ele não pode também idealizar o trabalhador. Né? Numa situação de crise, ninguém é inocente, né? O Pasolini falava, numa situação de guerra, ninguém é inocente. Então, assim, se eu estereotipei de algum modo esse trabalhador lumpen proletariado, né, que está ali para massacrar o trabalhador prisioneiro, no final eu dou uma carta de confiança, por exemplo, a personagem da mãe, que é como se ela não fosse conivente com toda a situação do próprio filho, né? Da prisão, dele ter sido entregue pelos próprios familiares e tal. Então, acho que tem um pouco disso também, assim, eu tento equilibrar as coisas. Eu também não posso ser leviano, por exemplo, com uma situação dessa. Eu deveria, de fato, ter colocado todo mundo como conivente, inclusive a mãe dele. Mas eu acho que também eu acredito um pouco nisso, de que nem todo trabalhador, nem todas as pessoas numa situação de crise, elas vão
promover uma opressão tão grande a nível de, inclusive, de ferir o próprio filho, assim. Eu acho que não, assim. Mas o que um trabalhador lumpen, eu acredito, assim. Isso aí é visível, né? A gente tem visto isso com mais frequência, inclusive. Eu queria pedir para você, se possível, é claro, você lesse um trecho do seu livro para quem está assistindo a gente, para quem vai assistir, para quem vai ouvir, sobretudo, né, conhecer um pouco do seu trabalho, e se a gente tem uma noção da sua escrita e da história e tal. Uhum. Eu vou pegar aqui o primeiro conto que eu escrevi lá em 2017, que é o Trabalho de Ana. Tem um trecho que eu gosto muito. Eu acho que a parte que eu mais gosto é o trecho final, assim, que ela vai enfrentar lá, enfim, a pessoa. E eu acho esse trecho um pouco eu acho que é o trecho eu acho que mais sci-fi, assim, eu acho que eu estava muito envolvido ainda no mundo cyberpunk, e eu acho que esse trecho é um pouco diferente, destoa, né, do restante. Em milésimos de segundo, a íris de Ana embaça repentinamente, na pausa breve do diálogo. Em milissegundos, outra configuração é instalada em seu sistema. Seu chefe percebe a sua íris, sem cor, como se ela estivesse ausente de si, possuída por algum sistema fantasma. Ele corre para alcançar algo engavetado na escrivaninha. Ana, com a palma da mão direita, rígida, como a ponta de uma lança, a enfia entre os seios. Retira de dentro de sua caixa torácica algo grotesco, no formato de uma arma. Ela aponta contra seu chefe e dispara. Esse é um recado de todas as nossas avós. Ana tira, e o indescritível acontece ao corpo de seu ex-chefe. Ao dar fim àquela existência, antes de apagar, Ana berra. O regime será interrompido pelos chifres de carneiro intravaginal. Ao abrir os olhos contra a luz, se depara com duas outras pessoas ao redor de seu corpo. Ela pergunta: onde está? Não reconhece minimamente onde se encontra. Descanse, expressa uma voz na entonação de quem lhe apraz em harmonia. Feche os olhos e lembre-se do bordão de múltiplas cores, manchando... Na verdade, deixa eu voltar essa parte. Feche os olhos e lembre-se do borrão de múltiplas cores, manchando o tapete da sala do prédio onde trabalha, e dos versos post-mortem. Eu acho que é o trecho que não está assim, em outras partes desse livro. Assim, é uma ciborgue, sabe? Tipo, eu acho que é a única ciborgue de fato que eu tenho. E eu gosto muito dessa personagem. Hoje eu acho uma história um pouco clichê. Mas eu acho essa personagem muito legal. E ela é um pouco uma releitura da Emma Zuns, né? Do Borges, assim. Ela é um pouco esse enfrentamento com o chefe. Tem muito dessa influência. E eu acho que essa coisa também de ter trabalhado um pouco do cyberpunk ou da experiência sci-fi foi um pouco enriquecedor, porque eu acho que não dá pra gente escrever só um gênero, sabe? Tipo, acho que a gente pode abarcar gêneros dentro de um livro. Eu acho que é até um conto mais suspense do que os outros. Se bem que o segundo é bem pesado, né? Mas assim, todo mundo fala que o segundo é bem pesado. Mas eu gosto muito disso porque tem tudo, abarcação, suspense, né? Essa coisa meio gore, enfim. Eu achei ele bacana porque, além de você tratar ali, é claro, de questões financeiras, exploração do trabalho, né, sobre o que diz a dignidade da vida, enfim, mas eu acho que nele você trata a questão do extraordinário como incêndio. Eu acho que a primeira frase que aparece ali é essa, né? Que é justamente uma das propostas que você falou, né? Dessa quebra da rotina, do cotidiano,
como a origem de uma inquietação, né? E mais do que isso, né? Deter-se no pensamento como algo que causa incômodo e aborrecimento, né? Essa chave de Sim, virada. E queria que você sim. comentasse um pouco sobre isso. Quando eu escrevi esse conto, eu estava muito numa questão de tentar trabalhar, por exemplo, uma noção de que o desfecho clichê, que é assim, nada aconteceu. Uhum. É o clichê, é o clássico dos clichês, e um amigo meu que foi quem fez a orelha, não sei se tu viu o nome, é Daniel Geli. Ele é um Uhum. amigo meu da filosofia, doutor pela Unifesp, e ele na época estava estudando Benjamin. Na época não, né? Até hoje ele estuda Benjamin, mas ele falou, cara, esse final aqui não tá dando. O conto todo é muito bem estruturado, mas esse final não tá dando, tem que repensar ele. E aí eu comecei a pensar, como eu vou fazer então essa mudança gradual para algo que é cotidiano de uma personagem que vive uma rotina para algo que vai transformar ela numa, sei lá, Uhum. numa mártir, né? Uma pessoa que dá fim à opressão, enfim. E aí eu pensei, cara, eu acho que não tem outro jeito. Eu vou ler Borges, vou ver o que ele acha aqui das coisas, como é que ele pensa as estruturas dele. E aí eu achei o Amazuns e eu fiquei um pouco impactado com a história. Eu falei, cara, eu acho que dá para fazer isso. Eu acho que dá para fazer uma rotina de trabalho que não precisa ter assédio, como aparece na Amazuns, né? Assédio não só sexual, mas moral também. E tentar trazer esse elemento assim não do insólito, que eu acho que o insólito não é a questão da história, assim, mas algo, Uhum. eu acho que é algo de mudança mesmo de vida, sabe? Tipo, Uhum. 2013, junho de 2013, tá Sim. todo Uhum. mundo bem, do nada começou a porrada e quebra-pau com a polícia, assim. Então, eu pensei um pouco nisso, assim, de como as coisas mudam, né? Assim, Uhum. quando o mundo está em crise, não tem uma ordem que vai definir para sempre um modelo de vida de alguém. Então, eu acho que essa mudança, esse giro é um pouco isso, assim. Eu gosto de ver que você coloca a necessidade dessa ruptura de uma prisão num certo tipo de discurso, né, que deixa as pessoas, de modo geral, meio tanto bitoladas ou com uma única visão das coisas, enfim, defendendo às vezes coisas absurdas como se aquilo fosse verdade. E aí você coloca, né, justamente a questão da palavra, né, como esse start inicial para que a mudança aconteça, né, dessa mudança do discurso. É uma frase literal ali que diz, né, como se aquelas palavras de ordem tivessem lhe trazido novos olhares, né. Eu achei bastante bacana Uhum. isso que você colocou ali. Ah, é, Bom, assim. no quarto conto, né, a gente tem a morte investigativa de Camila, né? E diferentemente do que ocorre hoje no país, de modo geral, ali você coloca, é, é, enfim, como se os grandes centros, as grandes revoluções elas acontecem nos grandes centros. Você coloca ali justamente as mudanças sendo construídas, enfim, em lugares mais recônditos, né? Você coloca uma revolta campesina pelo país. Eu achei bastante curioso isso que você colocou também. Queria que você falasse um pouco sobre isso. O Morte Investigativa foi uma, sei lá, eu acho que foi a terceira história do livro, assim, e quando eu escrevi, eu estava pensando numa história policial, com os moldes um pouco Rubem Fonseca, algo do tipo, mas eu comecei a perceber que daria para talvez trazer esse contexto policial para dentro de um campo do especulativo mesmo, né? Como eu poderia trabalhar uma personagem dentro de um mundo em falência, né? E ela é uma policial. E eu Uhum. gosto desses personagens que são contraditórios. Eu tenho uma predileção a tentar escrever esses personagens. Então, eu acho que quando ela vai descobrindo o passado, a relação do passado da família dela, e tem um start ali,
eu acho que esse start, que é muito pessoal, também ele pode ser entendido como algo não só subjetivo, né? É uma subjetividade com certo grau de objetividade, né? Eu cheguei a ler umas matérias sobre a neta que descobriu que o avô era nazista, mas a avó escondeu dela até o fim da vida. E ela só descobre depois que a avó morre. Assim. Então, assim, eu fico pensando que essas histórias atravessam muitas pessoas, né? Quando alguém descobre que o avô querido, ou que a avó querida, ou que o tio querido, enfim, participou de uma atrocidade histórica, como uma ditadura, ou, né? Eu parto do princípio de que as pessoas que estão nesse grau subjetivo, né, de impacto, nossa, essa pessoa que eu amava fez coisas abomináveis, eu acho que isso está em todo lugar, assim, não é só no Brasil, não é só na Argentina, não é só no Chile, isso aconteceu também na Alemanha, muito provavelmente tem acontecido nos países colonizados da África, né, ali no período de luta, né, anticolonial, eu acho que muitos militantes começaram a se dar conta de que, pô, eu acho que Portugal não nos faz bem, assim, né? Tipo, relações históricas não nos faz bem. Então, acho que tem um pouco disso. Acho que todo lugar tem isso, né? Essas micro-histórias, essas coisas subjetivas que parecem subjetivas, às vezes pipocam, né? Estouram objetivamente. Beleza. Está lançando agora um novo livro que é um livro de poemas, né? Você falou que começou a escrever ele antes desse livro de contos, né? Com sua proletariada, que você traz, ao que me parece, justamente essa questão do proletariado, né? Agora, de uma outra perspectiva da forma mesmo, da escrita literária. Tem que me falar um pouco sobre esse livro. Eu vejo esse livro, eu acho que são dois livros com perspectivas diferentes, né? Eu acho que eu tenho uma visão otimista dentro do campo dos contos, que dentro de uma estrutura de crise opressiva, os finais eles trazem um certo alento, né? E eu acho que o de poemas ele foi construído num período estranho, né? Muito, assim, muito estranho. Assim. Foi construído de 2015 a 2021. E tem poemas aqui que foram escritos em 2018. E em 2018 aconteceram fatalidades, assim, atrocidades próximas. Né? Desde um museu pegando fogo a amigos sendo assassinados, assim, ou suicidados, ou né? Enfim, 2018 foi punk mesmo, assim, tipo, e o Bolsonaro no final perdeu, depois de tudo ter acontecido, né? Então, assim, eu acho que ele e a Erlândia, que eu comentei, que fez um artigo sobre o de contos, ela fez a orelha desse livro. E ela comenta que tem um viés um pouco pessimista. Aqui sim, eu reconheço. Aqui sim é um livro com um teor histórico pessimista. Assim, são fases do Brasil que é difícil superar, né? E eu acho que eu posso ter colocado contextos da colonização, não posso ter colocado contextos da ditadura. Tem um ou outro poema que tem alguma coisa sobre a ditadura, mas se a gente for pegar o contexto dele mesmo, é de 2015 a 2021. E assim, assim, tipo, eu fico... Hoje eu pego ele e vejo, caraca, como é que eu pude escrever esse livro de poemas antes do de contos e o de contos ser tão otimista, mesmo falando de uma situação de fato. Então, assim, são livros diferentes, eles são propostas diferentes e até a estrutura talvez se aproxime, porque eu tento ser breve também nos poemas. Minha maior influência, tanto para o livro de contos quanto para esse de poesia, é o Oswald de Andrade, né? São os modernistas e, em certa medida, os pós-modernistas, como Francisco Alvim, né? Na poesia, o Cacaso, o Ali Salomão, que não era bem um tropicalista, porque literatura não existe
literatura tropicalista, mas o Wally Salomão está ali entre o pós-moderno e a modernidade, ele falando, puxando o Oswaldo, o Mário, né? E eu acho que esse livro é muito diferente do de contos, assim, nesse sentido. Ele não tem uma visão legal, assim, de que o Brasil vai sair de uma situação. Tipo, e não é uma proposta política, né? Não é uma proposta política, assim, é um livro de poemas, mas eu consigo ver entre linhas ali alguma coisa que, de fato, me atingiu muito forte e tem a ver com essa minha característica de tratar dos temas políticos, né? Eu vou pedir para você ler um poema para a gente, então, para a gente prestigiar um pouco. Eu gosto muito desse, bem curtinho, e como ontem foi o Dia dos Povos Indígenas, né, eu acho que é interessante. Apocalipse do Agora. Em Apocalipse, capitalismo, indígenas candeiam narinas, inalam rapé, inflamam fumo e inflam pulmões, face aos bélicos brônquios dos vírus. Esse poema foi escrito ali no período da pandemia, mas eu já tinha pensado nele, mas como que eu daria um lugar para o vírus, né? Ou coisa do tipo, e de fato a pandemia mostrou que o vírus não é só a política contra-revolucionária, ou contra a demarcação, ou contra os indígenas. Na verdade, é mesmo a natureza se revoltando contra o próprio sistema que a gente vive, né? Então, eu gosto muito desse poema, posso ler outros também. Sim, vou ler um mais longo. Esse também eu gosto muito. Chão onde pisam burgueses. Sob tiros que passam no alto do dia a dia, salto no trampolim entre pássaros explosivos. Mancha de vermelho no preto, no meio do seio, a mãe rachada. Estalo de um prato, ao quebrar-se no chão, ressoa a morte do intelecto agente. Porque a vida é assim, uma coisa máquina, enquanto uma bala é cravada na roupa que encharca do tom que nunca foi tinta. Então, assim, o tom dos poemas são esses. Não tem um finalzinho bacana, assim. Talvez um finalzinho bacana aqui, eu vou pegar um, não sei se dá tempo de eu ler só mais um, mas eu... Dá sim, com certeza. Esse eu também gosto muito. Antes da queda. Enquanto Caetano tocava em minha sala, maio de 68 acontecia pela televisão. Enquanto lia Darcy Ribeiro, a Tchecoslováquia era invadida por stalinistas. Enquanto via Sganzela, Fidel aplaudia a contra-revolução na primavera. Enquanto via a novela, a ditadura sofria com uns 100 mil na passarela. Enquanto via um homem ir à lua, Jay-Z nascia. Naqueles dias, os poetas vivos fariam uma nova geração brasileira. Traziam novas fragrâncias ao ar putrefato após o ar mais alto. Então, assim, eu gosto desse final. Acho que é o mais feliz, assim. Não, esse livro você já lançou ele, né? Ele já está circulando ou não? Ele está no site, já tem circulado, mas a gente vai fazer um lançamento presencial, bonitinho, fofinho, talvez também, não só no Rio, mas talvez também na Bahia. Beleza. Eu estou negociando para fazer os dois lançamentos. Para quem quer adquirir, então, seus livros, como é que faz? Tanto esse ainda está circulando, né? Por você... O Desertos do Real, ele não está em nenhum site. Inclusive, eu só estou com... Pode comprar comigo, pode me procurar por DM, eu mando. Eu tenho poucos, tenho 10 cópias só, mas quem quiser é só chegar que eu mando. E em breve, em algum momento, eu vou fazer um relançamento do livro com o prefácio de um colega, de um amigo, Rafael Zaca, que é poeta e também crítico literário, escreveu um prefácio para o livro, e aí vou fazer com uma capa nova, com um título que eu gostaria que fosse lançado mesmo, que é o Fragmento de Ficção, mas pode comprar comigo essa versão aqui.
sai por 25 lulas, então só chegar no DM que eu mando. O Construção Proletária, construção é esse aqui, gente. A capa foi feita por uma amiga minha, da editora também, e conta com o prefácio da Júlia Vitor, que é uma poeta de Niterói, artista plástica também, assim, bastante interessante. E a orelha é da Erlândia, que é pesquisadora, como eu falei, e poeta também, de Rondônia, se não me engano. E o livro pode ser comprado no site da editora Folheando. Folheando de folhear. Folheando. E é Construção Proletária. O livro está custando 37, mas comigo pode sair mais em conta. Pode também chamar no DM, que vai autografado, bonitinho. Uhum. E aí é isso. Quando tiver o lançamento, eu aviso. Para quem quiser te encontrar, então, nas redes sociais, seu arroba, como? O meu arroba é bvictpacífico. BVICT Pacífico, né? De Bruno Victor, né? Então, Bvict seria uma abreviação de Bruno Victor. Bvict Pacífico. Maravilha. Eu quero te agradecer novamente por essa oportunidade aqui de conversar com você, que perdi um pouco o controle aqui do tempo aqui, mas acho que a gente conversou bastante, foi bastante prazeroso essa troca de ideias com você. Espero que a gente possa ter outra oportunidade de falar, porque são assuntos assim que dá para se estender bastante, né? Espero ter a oportunidade também de ler esse seu novo livro aí. E, enfim, as portas aqui estão sempre abertas aqui. Se você quiser chegar, é só chamar que a gente troca uma ideia. Muito obrigado mesmo. Né? Não, eu que agradeço o convite. Eu acho que, inclusive, a gente teria que fazer essa troca mesmo. Eu tenho que comprar os teus livros, né? Eu quase comprei o teu último livro, mas eu, enfim, fiquei sem grana e não consegui, mas eu vou comprar os seus livros. Eu estou vendo que está repercutindo, velho. Eu acho que é importante a gente se apoiar. E é isso, assim, acho que a gente tem que fazer essa troca mesmo. Muito importante a tua iniciativa. Imagina. Eu que agradeço você, agradeço a todos que participaram aqui, esteve bastante movimentado aqui hoje. A galera que te acompanha o tempo inteiro. Então, um grande abraço a todos. Lembrando que para rever, para reassistir, é só procurar então os canais da Agro Literária. Muito obrigado, boa noite a todos. Até a próxima.